Graça e paz a todos os santos. Aqui estamos nós, aqui estou eu, aqui estamos vocês e os irmãos que estão nos acompanhando para a nossa sétima semana, né? No caso, então, a última semana de estudo da introdução do livro de Apocalipse. E eu quero dar paz a todos e que o Senhor edifique a igreja, que o Senhor console os desanimados e que o Senhor ampare e derrame toda sorte de bênção e perseverança aos irmãos que passam por enfermidades, dificuldades. O livro de Apocalipse, ele também tem essa mensagem de consolo, de conforto para irmãos que passam dificuldades e que venham a enfrentar ainda dificuldades maiores. Nessa aula, nós vamos fazer um panorama em todo o livro, né, pelos capítulos, vendo como a mensagem está distribuída, né, e vamos terminar vendo qual a aplicação de hoje que a mensagem do Apocalipse também tem, né? Embora ele foi revelado dentro daquele contexto que a igreja estava no primeiro século, mas ele também traz uma mensagem para nós, porque é a palavra de Deus escrita e revelada, está no nosso Novo Testamento, foi colocado no cânon do Novo Testamento, né? Porque tem uma mensagem relevante também para todas as igrejas em todas as épocas. Muito bem, eu vou compartilhar aqui o material que eu já tenho. Inclusive, eu quero dizer para vocês que, após a conclusão desse estudo, né, eu vou estar colocando no grupo da igreja, certo? O link com um estudo introdutório bem completo sobre o livro do Apocalipse, e vou estar incluindo esse material, né, esses slides, certo? Vou estar incluindo lá, né? Tá certo? E aí, todos os irmãos vão poder acessar um estudo muito bom sobre a introdução do livro do Apocalipse, incluindo esses slides que nós estudamos aqui nessas aulas, e também os vídeos, né? Todos os vídeos, né? Basicamente, eu separei só as aulas gravadas, certo? Só as aulas, e também vão estar disponíveis, certo? Caso alguém ache interessante rever, né? Alguma aula, né? Nós já vimos que o conteúdo do livro é distribuído no juízo de Deus contra o inimigo do seu povo, da sua igreja, né? Nós vimos o contexto histórico no capítulo 12 e teológico também, que revela que Satanás, o dragão, é enfurecido contra a igreja, porque ele falhou em todas as tentativas de impedir o estabelecimento do reino. Jesus foi coroado até o seu trono nos céus, então ele se volta irado contra a igreja, e a primeira tentativa dele, que foi aquele rio de água, não surtiu efeito, então ele vai chamar uma força muito poderosa, que é retratada figuradamente no livro, na forma de uma besta de 7 cabeças, 10 chifres. Besta essa que foi claramente, ela é claramente identificada no capítulo 17, onde não deixa dúvida exatamente de que se tratava, né? E também a besta da terra, que é uma forma religiosa, que significa apenas a religião que o Império Romano usou para que todos adorassem a besta. Lembrando que, para o Império Romano, não tinha nenhum problema em cristãos adorarem a Cristo, certo? Como já falamos, o Império Romano era tolerante com todas as formas de religiões. Ele governava um vasto império que tinha toda sorte de religiões e deuses. O problema não foi esse. O problema foi que o cristianismo ele é único. Ele não é, ele é, vamos dizer assim, ele é fundamental. Ele é radical. É Cristo e nada. Cristo é o Senhor sobre tudo, sobre todos, e cristão não compartilha de outra divindade nenhuma. Enquanto que isso era comum nos povos idólatras pagãos da época. Esse foi o diferencial que fez com que o Império Romano olhasse para os cristãos de maneira diferente. Bem, não foi o único motivo, claro, né? Mas certamente foi um dos motivos que fez com que a igreja fosse perseguida. Mas o motivo maior nós descobrimos no Apocalipse. Satanás está tentando destruir a igreja, mas ele não consegue isso. Jesus é vencedor. E o livro mostra isso, ele mostra a reação de Deus através não são 10 pragas, como no Egito, mas são 3 séries de 7 pragas, né? Então, Deus vai reagir. E como é que a igreja vai atravessar esse tornado, esse furacão? O livro vai revelar como a igreja vai atravessar, mas principalmente que a igreja vai ser vencedora. A mensagem para nós é a mesma. Deus vai permitir, vai ser necessário que também nós, em certos momentos,
atravessemos momentos difíceis. É a vida, é assim mesmo. Em alguns, Deus vai nos livrar. E nós oramos a Deus pelo livramento e damos graças a Deus por isso. Mas há outros que não vai ter como. Deus vai dizer, filho meu, você vai ter que passar. A perseverança do livro de Apocalipse é continuarmos fiéis, não perdermos a nossa fé. E sabemos que no final do furacão, Jesus nos espera para a sua graça e a coroa da vida. Né? Então, esse é o conteúdo do livro. Deus reage. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São gradativas. Os 7 selos seria como espécie de advertência, mas Deus já está agindo, punindo o Império Romano. As 7 trombetas são mais juízos. Trombetas, ela tem aquele símbolo, né, de advertência, né? Quando a trombeta tocava, um perigo estava se aproximando, né? Naquelas cidades fortificadas da época do Antigo Testamento. Então, Deus envia 7 trombetas. Não há arrependimento. Então, finalmente, Deus derrama o seu castigo completo na forma de 7 taças. Qual foi o resultado? O resultado foi a queda de Roma, que é descrita figuradamente também no capítulo 18. No capítulo 17, ela é identificada, no capítulo 18 é narrada a sua queda. Na história, isso também aconteceu, claro, mas podemos dizer que o Império Romano caiu de 2 formas, né? Como Estado mesmo, ele cai no ano muito tardio de 476 depois de Cristo, atacado pelos bárbaros de todos os lados, ele foi completamente varrido da história. Mas muito antes, até podemos dizer até um pouco antes de Constantino, o Império Romano já não tinha mais a mesma força, não tinha mais a mesma glória, já estava totalmente enfraquecido, e nós aqui sabemos por quê. Porque o Deus do céu e da terra julgou esse poderoso império. Ele ainda existia, mas não era mais aquela força que tinha antes. Né? Veio a cair, de fato e direito, no ano 476, mas muito antes ele já estava totalmente desfigurado, porque Deus executou o seu juízo. Muito bem, vamos fazer aqui um breve panorama. No capítulo 1, nós temos então a introdução à mensagem, né? João diz onde ele estava, em Patmos, recebe a mensagem, né, de Jesus Cristo, né? O anjo, né? Jesus se revela como o Todo-Poderoso, ele aparece de maneira, né, brilhante e gloriosa, né? Ele está no meio de 7 candeeiros, que representam as 7 igrejas. Então, Jesus aparece já no meio das igrejas. É como Jesus vai dizer, olha, eu tenho uma mensagem difícil, mas eu estou aqui entre vocês. E tinha na sua mão direita 7 estrelas, que seriam os mensageiros, os anjos das 7 igrejas. É entendido provavelmente como aquele que iria transmitir a mensagem, aquele irmão responsável pela leitura da palavra nas congregações. Nos capítulos 2 e 3, então, nós temos então as cartas às 7 igrejas. São cartas de consolo, são cartas de advertência, são cartas de chamada ao arrependimento, e são cartas que revelam problemas locais das congregações que eles precisavam resolver. É maravilhoso o contexto dessas cartas, que serve de modelo também para nossas igrejas. Em cada carta, Jesus, no final, dá uma mensagem de ânimo ao vencedor. Ele revela, né, um ponto característico da forma como ele apareceu na sua figura gloriosa no capítulo 1. A cada igreja é dada uma promessa se for vencedor. Vencedor aqui não é superar todas as dificuldades da vida, como alguns dizem. Vencedor aqui é se manter fiel. Em Apocalipse, o vencedor é sempre aquele que continua fiel. Nunca é aquele que resolve todos os seus problemas e se livra de todas as provações. No capítulo 4, Deus agora se apresenta poderoso, sentado no seu trono, e rodeado por anjos. Tem os 7 espíritos, que representam o Espírito Santo, e nós temos os 24 anciãos, que alguns entendem como sendo uma forma do povo de Deus na terra, representado pelas 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos. Então, os 24 anciãos teria talvez provavelmente essa representação, né? E no capítulo 4 e 5, então, Deus se apresenta para o início da visão. É Deus que está sentado no seu trono. O trono de Deus é inatingível, e Jesus está lá, ao seu lado. Ele aparece como um cordeiro, que foi morto, mas voltou a viver, né? Jesus está presente e recebe a visão dos primeiros juízos de Deus na forma de 7 selos, né? 7 selos. E Jesus é aquele único digno de abrir os selos e começar, então, a revelar essa mensagem, né? Muito bem. A partir do capítulo 6, começamos o juízo de Deus, né?
os selos começam a ser abertos. Começa a série de juízos de Deus com a revelação dos 7 selos. Agora, veja que interessante. No capítulo 6, apenas 6 selos são revelados, certo? E o 7º selo? Bem, antes de revelar o 7º selo, nós vamos para o capítulo 7, onde nós temos uma espécie, vamos chamar assim, chamamos de uma pausa, né? Onde Deus vai explicar qual o efeito que terá sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E a sua igreja aparece representada por um número chamado de 144 mil selados, né? Que é o número que representa a igreja. Por quê? Porque o número 144 mil, ele é um resultado de uma multiplicação de 12 vezes 12. O número 12, no Apocalipse, é o número da igreja. A igreja é representada pelo número 12. E 12 vezes 12 vezes 1000 representa o povo de Deus em toda a sua totalidade. Então, o povo de Deus está marcado, está selado. Lembra que Efésios diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, o povo de Deus está marcado. É uma forma de Deus dizer, olha, vocês estão comigo aqui, eu estou com vocês, não precisam temer. Né? A partir do capítulo 8, no capítulo 8, então, o 7º selo é revelado. E agora começa uma segunda série de juízos de Deus. Porque o 7º selo, ele revela 7 trombetas. Revela 7 trombetas. E elas vão tocar. Cada trombeta é um juízo de Deus que vai atingir, como também os selos, né? As trombetas também vão atingir áreas vitais desse poderoso império. Bem, no capítulo 8, 4 trombetas tocam. No capítulo 9, tocam também a 5ª e a 6ª trombeta. E a 7ª trombeta? Então, mais uma vez, nós vamos ter uma pausa de explicação. Então, até agora, os castigos, os selos e as trombetas, esses castigos são parciais, certo? Porque Deus está buscando também o arrependimento desse império perverso. Como é que eles iriam se arrepender? Bem, provavelmente eles teriam que entender que se as coisas não estavam indo bem, estavam tendo problemas de batalhas, de guerras, problemas nas colheitas, problema no comércio, problemas marítimos, problema de toda a natureza, problema de corrupção dentro do governo, que era demais, né? Eles deveriam entender o seguinte, tem um Deus que está furioso conosco. Que Deus seria esse? Então, talvez eles chegassem ao entendimento que era o Deus dos cristãos e eles tinham que se arrepender das suas obras más, das suas obras malignas e de perseguir o povo de Deus. Mas isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Então, até agora, os castigos são parciais. É 1/3 da terra que é atingida, nas trombetas são 2/3 que são atingidos, né? Quando chegamos no capítulo 10, ainda não vamos ter a 7ª trombeta. Mais uma vez, Deus vai dar uma explicação para o que seu povo entenda como é que ele está tratando do seu povo. Né? Então, no capítulo 10, João recebe sua missão profética, que é uma ordem para comer um livro, para que ele ainda profetize para povos, línguas e nações. Né? Então, João ainda teria uma grande, digamos assim, missão profética. Veja que coisa. João poderia pensar, eu já estou velho, já estou aqui nessa ilha, nada mais me espera a não ser morrer. Então é como Deus está dizendo, não, João, ainda tem muito trabalho para você. E olha que hoje nós sabemos que João foi o último apóstolo que já morreu no final do 1º século lá em Éfeso, na cidade de Éfeso, né? Então João realmente teve muita missão ainda, né? No capítulo 11 também, Deus vai dar mais uma explicação. Aqui nós temos a igreja mais uma vez sendo retratada, né? Porque no capítulo 11 nós vamos ter 2 símbolos da igreja. O templo, que vai ser medido. Ora, quando mostra o templo sendo medido, não teria sentido nenhum isso ser aplicado ao templo lá de Israel, que nós nem sabemos se esse templo ainda estava de pé. Alguns acham que estaria de pé por conta dessa mensagem. Mas veja, o templo aqui não é o templo lá em Jerusalém. O templo agora é a igreja. Nós temos isso claramente dito nas cartas dos apóstolos. Paulo disse, vocês são o santuário de Deus, habitação do Espírito Santo. Pedro também fala sobre isso. Então, medir o templo aqui não é aquele mesmo sentido que teve lá no Antigo Testamento, que era realmente o templo de Deus, o povo de Deus. Agora é a sua igreja, que está medido, quer dizer, está aqui no meu controle.
está aqui marcado comigo, eu sei cada centímetro do meu povo, né? E também temos a visão das duas testemunhas. Ora, o que acontece com as duas testemunhas é exatamente, estava prefigurando a missão profética e evangelística da igreja. As testemunhas profetizam com poder e força, os inimigos vêm, as matam, elas são mortas na praça, todos se alegram com a sua morte, mas vem o Espírito de Deus, elas ressuscitam e sobem para Deus. Então, é uma forma de Deus dizer para a igreja, veja, vocês também serão perseguidos, também serão mortos, mas veja, vocês serão vencedores. Eu estarei com vocês, vocês subirão até os céus. Né? Então, nós temos essa mensagem de explicação e conforto para a igreja no capítulo 11. Né? Após mais alguma explicação, nós entramos, então, em dois capítulos fundamentais que eu fiz questão de trazer a explicação detalhada dele nas aulas seguintes. Capítulo 12 e o capítulo 13. Né? Então, após mais alguma explicação, que nós vamos ter nos capítulos 12, 13 e 14, será aberta a última série de juízos, que serão, então, a sétima trombeta, ela vai tocar, ela vai revelar o quê? Ela vai revelar as 7 taças da ira de Deus, e aí o castigo será completo. Tivemos o capítulo 12, onde temos uma explicação teológica do porquê de todo esse sofrimento que a igreja estava passando, né? O capítulo 13 mostra quais seriam as armas de Satanás para investir contra a igreja, não é isso? E, então, temos aqui, olha, capítulo 12 e 13, os mais importantes do livro, onde toda a trama é revelada, né? E o capítulo 14, que é a visão de Cristo como Cordeiro, vencedor no Monte Sião, com a sua igreja. E temos a missão e vozes dos 7 anjos. Tem 7 anjos que vão trazer uma mensagem, né? Mas no capítulo 14, Jesus já aparece como vencedor, ou seja, a vitória já estava certa, a manchete já foi dada, já foi profetizado o que iria acontecer. No capítulo 15, então, chegamos agora à preparação para o derramamento das taças. O juízo completo de Deus vai ser derramado. Então, no capítulo 15, as taças são anunciadas. É a mesma visão que já iniciou no capítulo 4. Lá nos céus, no trono de Deus, com os anciãos, os seres viventes, toda aquela visão, Jesus sentado também no seu trono, junto a Deus, né? E ali aparecem 7 anjos, cada um tendo as 7 taças da ira de Deus. No capítulo 16, as taças são derramadas, e agora o castigo é completo. Deus vai aniquilar completamente esse poderoso império que ousou se voltar contra o seu povo. Nós temos o capítulo 17, onde aí, após o anúncio de todo o juízo de Deus, agora temos a revelação de quem é o inimigo. E a besta, ela é identificada claramente no capítulo 17. Ela é identificada no capítulo 17 e no capítulo 18, ela é, digamos assim, é dado já o anúncio da sua queda, né? Da sua queda. Nós temos no capítulo 18, então, a queda da grande Babilônia. E como sabemos, o Império Romano, ele vai se enfraquecendo. A partir do momento que ele começa a perseguir a igreja, ele vai se enfraquecendo. Ele vai perdendo forças. E podemos dizer que já muito antes da chegada do rei Constantino, que foi o imperador romano que pôs fim à perseguição, muito antes disso, o Império Romano já não era tão forte quanto antes. Era aquele inimigo que foi ferido mortalmente, ainda estava cambaleando, né, até finalmente cair. Né? Mas ainda tivemos, nessa época no final do segundo século, ainda tivemos um último imperador da saga dos 10 perseguidores da igreja, que foi o imperador Diocleciano. Ele é considerado um dos piores, junto com Domiciano, junto com o imperador Nero, né? Ele é considerado um dos piores, perseguiu, mandou queimar cristãos, mandou queimar muitos livros escritos da Bíblia Sagrada, muitos pergaminhos da Bíblia, muitos manuscritos ele queimou, né? Foi um rei perverso, mas teve também o seu fim, né? E quando chega Constantino, que é um imperador que já vem de uma linhagem de cristã, porque a sua mãe era cristã, Helena, ela era cristã. Constantino, ele vai ter algumas visões que ele atribui a uma mensagem divina, e ele acredita que pelo símbolo do cristianismo, na sua batalha, ele iria conquistar o Império Romano. O fato é que ele conquistou, ele conseguiu, e a partir daí, ele passa a ser favorável ao cristianismo, e ele põe fim às perseguições. Isso é uma parte da história que eu estou trazendo aqui. Né? Mas no capítulo 18, já foi anunciado, já naquele
naquele momento, antes de iniciar esse período difícil que a igreja atravessou, já foi anunciado que esse império Deus iria destruir. Nada pode se voltar contra a igreja do Senhor. E hoje nós não temos Roma, mas veja, hoje nós temos também muitos inimigos para a nossa fé. Nós temos muitos perigos que temos que estar atentos, né? Não é um governo poderoso que está se voltando contra a igreja, mas são ideias, filosofias, pensamentos, forma de pensar que agora vão contra a nossa fé. Então, nós temos também inimigos e temos que estar firmes também, porque Satanás, Pedro disse, ele foi, digamos assim, né? Ele foi nocauteado, né, nessa sua investida contra a igreja, mas ele não está totalmente detido, porque Pedro diz que ele é como leão que está ao derredor. Continuando aqui na nossa análise dos capítulos, no capítulo 19 é festa. O inimigo foi destruído, entendeu? É aquela comemoração. Imagina aquele filme que tem toda aquela trama de violência, mas finalmente o inimigo é destruído e aí só tem a comemoração. Todos os reinos comemoram o fim dos seus inimigos. É justamente isso, né? Júbilo no céu e a festa da vitória e a derrota do inimigo. O capítulo 19 é o capítulo da festa, da comemoração. O inimigo de Deus já é anunciado a sua derrota. No capítulo 20, então, chegou agora de pegar o chefão, né? O poderoso chefão. Quem é o poderoso chefão do livro do Apocalipse? Satanás, o dragão, né? Então, nós temos a descrição do milênio, os 1000 anos, que não é um literal, embora muitos hoje interpretem isso literalmente, dizendo que Cristo vai voltar e vai ter um milênio, né? Mas veja, isso aqui não é... Os números em Apocalipse não são literais. São descritos de maneira simbólica. O número 1000 é um número simbólico, né? Ele representa um período de totalidade onde Satanás não vai ter mais esse poder de usar um governo poderoso para destruir a igreja em toda a terra, como ele teve aqui em Apocalipse, né? Porque no capítulo 20, o anjo vem, coloca uma corrente e Satanás é detido, mas veja como é descrito no versículo do capítulo 20. Para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Então, Satanás foi detido, foi preso, não no sentido de que ele não pode mais fazer nada, porque sabemos que ele é o tentador, a palavra de Deus revela isso nos outros livros, mas ele foi detido aqui no sentido de ele não mais iria ter essa ação, ele não mais iria ter esse poder, como ele teve de chamar, ir no mar, chamar uma nação contra o povo de Deus, ele não teria mais esse poder. Certo? Então, no capítulo 20, nós temos os 1000 anos e a derrota e a prisão de Satanás. Ele é completamente derrotado. Mas também vai ser descrito o seu fim. Nos capítulos seguintes, capítulo 21 e 22, né, vai ser descrito que Satanás, seus anjos, o falso profeta, todos seriam jogados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, é descrito como a condenação final. Então, na volta de Cristo, o mal vai ser completamente aniquilado. Essa é a mensagem, né? Ele vai ser completamente destruído. Temos que perseverar até lá, porque a vitória é garantida para mim e para você, que ainda persevera no reino de Cristo. Por isso que no capítulo 21, nós temos novos céus e nova terra. E a nova Jerusalém, que desce do céu. Não, isso não quer dizer que no final dos tempos vai descer a Jerusalém, uma cidade vai descer dos céus e vai cair aqui na terra, até porque não vai ter terra. Cadê a terra? Primeiro Pedro, aliás, segundo Pedro, capítulo 3, vai falar que na volta de Cristo todo o universo vai se desfazer. A terra e os seus elementos serão abrasados. Ou seja, então Jerusalém vai descer aonde? Claro que isso é uma visão simbólica. Aliás, a nova Jerusalém, ela desce como noiva, ataviada para o Cordeiro. Quem é a noiva da igreja? Que é pura como noiva? É a sua igreja. Então, aqui é como um casamento. É como a união de Cristo com a sua igreja. Quando Cristo vier, ele vai pegar a sua igreja, ele vai levar a sua igreja. Inclusive, nós temos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, quando ele diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, e houver destruído toda potestade e poder. Então, quando Cristo voltar, ele vai se encontrar com a sua igreja. Então, Apocalipse já retrata aqui esse momento, né? Esse momento. E no capítulo 22, e Novos Céus e Nova Terra, representa certamente, talvez uma forma simbólica de mostrar, certo? De que Deus tem uma nova vida para nós. Essa vida não é a vida que Deus preparou para nós. Existe uma vida especial.
Existe uma outra vida, existe um outro universo, um novo patamar de vida, ao qual nós fomos chamados. Então, a mensagem do livro é: persevere até o fim, né? Seja fiel até a morte, como nós vimos naquele versículo-chave do capítulo 2, versículo 10. No capítulo 22, nós vamos ter ainda alguma mensagem de advertências, né? Mais uma vez vai ser dito no capítulo 22 para eles perseverarem, por quê? Porque é dito que a mensagem diz respeito a coisas que em breve devem acontecer, que o tempo está próximo, né? Então, não quer dizer que a volta de Cristo está próxima ou longe, nós não sabemos, mas aqueles juízos, sim, estava próximo de acontecer. Aquela perseguição, aquela tribulação, e Deus iria reagir favorável à sua igreja. E aí, então, temos as bênçãos finais. Então, o que nós tivemos aqui é uma espécie de panorama, né, de toda a visão do Apocalipse, como ela é descrita, né, nos seus capítulos, né. E, finalmente, nós podemos encerrar aqui com essa pergunta, né? Qual a aplicação do livro para nós hoje? Porque alguém vai dizer, então, isso já aconteceu, isso já se cumpriu, então, e nós aqui? Não tem nada? Tem sim, claro que tem, né? Claro que tem. Então, a mensagem hoje é tão relevante para nós como foi para a igreja no primeiro século. Veja, nós não temos mais o Império Romano, mas será que não existe outros impérios romanos que se levantam sobre nós? Claro que sim, claro que sim. O que Satanás às vezes faz para nos destruir? Ele é como um leão, ele pode se aproveitar das nossas fraquezas, certo? Temos inimigos também. A igreja hoje tem seus inimigos, outros inimigos, né? E talvez essa nova forma de pensar, invertida, ao contrário, né? Que nega o casamento, que nega o sagrado matrimônio, como a Bíblia declara, que ataca a família, ataca a origem, a originalidade da família dada por Deus, né? A fé hoje, até essa questão da pureza, da santidade, que o mundo hoje retrata com uma total falta de respeito, né, às coisas santas, ao modo como o homem de Deus, a mulher de Deus deve proceder na sua santidade, o sagrado matrimônio. Tudo isso é ignorado pelo mundo, né? E também as tribulações que nós enfrentamos na vida. Então, qual é o seu inimigo? Qual é a besta de 7 cabeças que às vezes aparece para assombrar você na sua fé? Bem, eu sei o meu, talvez você saiba o seu, entendeu? Então, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Por isso que Efésios diz lá em capítulo 6, olha, a batalha, todo cristão enfrenta uma batalha. A igreja no primeiro século enfrentou a sua batalha. Ela foi vencedora. Agora nós temos a nossa batalha. Seremos também vencedores? Olha, só depende de mim e de você, certo? Deus já deu toda a armadura para que você se mantenha fiel. Deus já lhe revestiu com todo o poder. Você é selado pelo Espírito Santo. Você está no reino de Deus. Você tem tudo para ser vencedor. Você só precisa acreditar, perseverar, continuar firme. Às vezes as coisas não acontecem como nós esperamos. Aqueles irmãos não esperavam por isso. Eles esperavam uma vida tranquila, poder viver em paz, casar, ter seus negócios, poder viajar, mas que tribulação que eles enfrentaram. Nós esperamos também uma vida tranquila, que o Senhor nos conceda, mas muitas vezes somos afligidos por muitas tribulações. A mensagem do Apocalipse para aqueles irmãos é a mesma mensagem para nós hoje, né? Persevere até o fim, seja fiel até a morte. O Senhor está à nossa frente, Ele está no meio de nós, como ali no meio dos 7 candeeiros, das 7 igrejas. Jesus tem olhos de fogo, Ele vela por nós. E não deu tempo, mas eu também queria ter falado aqui das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. São 7 mensagens de bem-aventuranças, né? Mas vamos estar presentes no estudo que eu vou colocar, tá certo? Que mostram que nós somos bem-aventurados por continuarmos fiéis. Olha, que o Senhor abençoe a nossa luta, irmãos. Eu sei que a luta é grande. Todos nós enfrentamos dificuldades. E ainda vamos enfrentar mais, né? Mas nunca desista. Continue firme no Senhor Jesus. Aqueles irmãos venceram. Onde eles estão hoje? Hoje eles estão exatamente como aquela visão que aparece as almas vestidas de branco no altar de Deus,
gloriosos, dando glória a Deus. Esses foram vencedores. Assim também seremos nós. Só precisamos aguentar. Aguente, irmão. Suporte, continue, persevere. Você foi chamado por Deus para ser vencedor, não para ser derrotado nesse mundo. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor nosso Deus, para sempre seja louvado. E muito obrigado pela oportunidade de trazer aqui essa mensagem para todos vocês. Amém. Obrigado, Alcides. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro além de ti, Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Santíssimo Senhor, te damos graças, Santo Deus, pela tua misericórdia que dura para sempre, porque o Senhor, ó Pai, nos permitiu conhecer mais, ó Pai, da tua sã palavra, através, ó Pai, do teu servo Alcides, no livro de Apocalipse, que possamos, Santo Deus, entender a mensagem principal, que é o amor de Cristo para cada um de nós, a igreja, e entendendo, ó Pai, esse amor, que possamos, ó Pai, ser fiéis, mesmo em meio, ó Pai, às tribulações, perseguições, e tudo isso que acontece, ó Pai, muitas vezes era para o próprio crescimento espiritual, para cada vez mais, ó Pai, estar firme em Ti, Santo Deus. Obrigado por Teu amor, por cada um, ó Pai, presente, e que cada palavra, ó Pai, que foi transmitida, que possamos não só ouvir, ó Pai, mas também viver. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Bom, irmãos, terminamos essa série de estudo do Introdução de Apocalipse. Obrigado, Alcides, por sua dedicação essas 7 semanas. E com a permissão de Deus, vamos iniciar a próxima quarta o livro de Colossenses, uma carta excelente onde a igreja em Colossos passa por um problema, e é interessante que o problema tem a ver com ensinos. E Paulo exorta como solucionar esse problema na igreja em Colossos. Então, isso é de fundamental para conosco, para sempre estar firmado na palavra, na doutrina, porque se vier algum tipo de ensino, através da carta de Colossenses, vamos saber como trabalhar. E Paulo também declara, né, uma conduta cristã em várias áreas, como familiar, na área do trabalho, um com o outro. E também ele termina concluindo a carta com o nome de colaboradores. Mas ele tem um alvo, ele tem uma mensagem no livro de Colossenses que é extraordinária. Então, com a permissão de Deus, vamos estar estudando a partir... Será 4 semanas, que são 4 capítulos, né? Não vamos ser versículo por versículo, mas cada capítulo nós vamos pegar a mensagem daquele capítulo, entender o contexto imediato, né, e o contexto teológico para fazer aplicações para nós hoje, a igreja.
Amém? Maurício, Amém. Kátia, Amém. estamos felizes por ter vocês hoje conosco. Eu acredito que Maurício é a primeira vez, eu não me lembro de Kátia, se já participou alguma vez conosco. Aqui no Zoom, né? Aqui no Zoom. Não, é a primeira vez, né? Então, sejam bem-vindos, né? E bom e que vocês possam toda quarta também estar conosco. E Márcio, sua oração deu resultado. Apareceram dois aqui. Amém. A primeira vez que nós foi tão bom no domingo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Mas, Amém. Amém. boa noite, irmão. Boa noite, Maurício. É domingo. Boa noite, Maurício. Domingo, café da manhã, hein? É. Boa noite.